Olá, estamos começando mais um Entrevistas e a pauta de hoje é o racismo nos dias atuais. Eu vou começar o programa com a abertura do texto da escritora Cláudia Targes na Zero Hora do final de semana. Há quem ainda ache que o caso George Floyd, o homem negro que foi sufocado por um policial até morrer na cara do mundo, não tem nada a ver com a gente. É assunto dos gringos, eles que se resolvam. Desconhecer ou não se importar com o que acontece lá em Minneapolis ou aqui perto, nas nossas comunidades, é assinar uma carteirinha de falta de humanidade. Então, é por isso que nós recebemos nesta noite a professora doutora em História, Eliana Cherry, e o senegalês Mustafa. Lembramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, inclusive com relatos de vossas vivências. Infelizmente, em tempos de pandemia, nós também seguimos os protocolos do distanciamento e da não aglomeração, por isso, infelizmente, nosso estúdio não consegue receber várias pessoas, mas estamos com vocês em todos os lugares. Eliana, Mustafa, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Né? Infelizmente, gostaríamos que o tema fosse, digamos, mais humano. Né? Mas o racismo, ele está nas nossas vidas, né? Sejamos nós brancos, negros, índios, mulatos. Né? E, infelizmente, o que aconteceu nos Estados Unidos acabou desencadeando uma série de protestos no mundo inteiro. Então, por isso que nós vamos debater isso hoje com os nossos convidados. Né? Eliana, infelizmente, nós ouvimos falar em racismo a vida inteira. Né? Tu, como historiadora, né? Quais são as raízes disso no Brasil? Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar dividindo essa bancada com o Mustafa. E, historicamente, a sociedade brasileira ela é marcada, infelizmente, por práticas racistas desde o momento em que há o processo de tomada dessa terra pelos povoadores europeus. Então, normalmente, nós associamos a questão do racismo e, em função dos ocorridos recentes nos Estados Unidos, no Brasil, com o menino João Pedro, com o menino Miguel, agora recentemente, a questão racial do negro. Mas, se nós nos remetermos a 1500, o primeiro movimento foi um movimento racista contra os povos nativos. Então, os primeiros habitantes dessa terra são os primeiros a sofrerem com o processo racista. Depois, a gente tem, infelizmente, a marca de quase 400 anos de escravidão negra e indígena no Brasil. Então, só te interrompendo, a nossa análise vai ser baseada nessas tuas palavras. O racismo em todas as suas representações. Né? Ok. Certo. E nós temos aqui no Brasil, infelizmente, muito presente a questão do racismo também com quem vem de fora, com quem é migrante, com quem é diferente. E isso, Sônia e Mustafa e todos os que estão nos assistindo, também muito relacionado a essa onda neofascista que está tomando conta da América Latina, de vários povos, inclusive do Brasil. Porque o racismo ele tem várias explicações. E uma delas é a eugenia, no século XIX, né, que foi uma falsa ciência, meio que terraplanista de hoje em dia, digamos assim, né? Em pleno século XXI. Em pleno século XXI, né? Mas nós temos também o racismo institucional e aquilo que é o mais perigoso na nossa sociedade, na sociedade do século XXI, que é o racismo estrutural, que é aquele marcado pelo olhar, pelo gesto, pela palavra,
que é subentendido e que as pessoas não gostam de falar. Não é explícito. Não, ele é talvez até mais explícito, sabe? Mais sutil, então? Porque ele é mais sutil. Ele não está na lei, ele não está na norma, mas ele está na prática do dia a dia, né? No olhar do desconfiado, no olhar daquele que se acha superior. Então, nós temos várias manifestações racistas, pautadas por preconceitos étnicos, por preconceitos raciais, por preconceitos econômicos, por preconceitos de gênero. Claro que, neste momento, em função dos ocorridos recentes, vem muito à tona a questão do racismo contra os negros. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que tem que mexer nessa ferida para poder curar, ou ao menos amenizar os efeitos dessas pessoas que se acham superiores às outras. E não só, como tu disseste, né, na relação à raça negra, né? Nós vemos N situações que isso está, de forma sutil, explicitado no nosso dia a dia, né? Mustafa, eu sei que tu já andaste aqui pela Conecta, né? Que eu gosto de dar uma pesquisada nos meus convidados, né? Certo. Mas pela primeira vez no Entrevistas. Então, um pouco da tua história. Por que tu saíste do teu país natal e viestes para cá? Tá? Antes, boa noite para vocês. Boa noite para as pessoas que estão assistindo como nós, esse programa. Eu já passei aqui, né? Minha história, eu veio do Brasil faz 6 anos quase, em 2014. Vou dizer que é uma situação de imigração que eu estou fazendo, sair do meu país para ir para outro país trabalhar, sabe? Porque eu trabalhava lá no meu país, no Senegal, eu estudava, eu jogava basquete também. Aí depois que eu parei tudo isso, eu queria viajar para os Estados Unidos, né, primeiro. E daí não deu certo. Eu fiquei quase um pouco de tempo sem fazer quase nada, né? E daí me veio o pensamento de fazer uma viagem, sair um pouco do país para outro país. E daí eu tentei Estados Unidos primeiro, não deu certo. E daí um amigo meu que estava aqui no Brasil, antes que eu, me convidou para vir aqui com ele, trabalhar aqui. Aí falei que é uma oportunidade, né, de sair um pouco. Talvez que lá no Brasil, ou outro tempo, eu vou conseguir para os Estados Unidos. E daí, assim que eu encaminhei o visto no Brasil, aí eu ganhei, depois vim para cá. Por que os Estados Unidos, Mustafa? Esse teu desejo de ir para os Estados Unidos? Estados Unidos, primeira coisa era para continuar de estudar lá. Eu jogava basquete também no Senegal, então. Que lá é o... o basquete é mais valorizado, sabe? E daí eu queria ir lá, continuar a estudar e continuar a jogar basquete. E minha família aqui também, tem algumas pessoas que estão lá. Então, quando chegar lá, vai ter sua família, né? Então, vai ser mais fácil de entregar no país. Por isso que eu escolhi primeiro os Estados Unidos. Aí depois que não deu certo, conversei com meu amigo lá, ele me deu a ideia de vir para o Brasil. Aí depois deu certo. É um ciclo de imigração parecido com o dos italianos, alemães e coisa que aconteceu para a nossa região também, né, Helena? Eu gosto muito de um sociólogo que infelizmente já partiu, que é o Zygmunt Bauman, e que ele escreveu, uma das suas últimas obras foi sobre os estranhos batem à nossa porta. E ele trabalhou com essa relação do processo de imigrações cada vez mais amplo, né? E em função, sobretudo, das condições do neoliberalismo, né, do capitalismo desenfreado, mas também com relação à guerra, com relação às situações climáticas, e que isso se tornaria cada vez mais frequente. E nós vemos isso, né, de uma forma bastante frequente. Talvez, para nós, fique muito presente a imigração europeia, sobretudo italiana, do século XIX, né?
porque veio uma leva muito grande e temos uma relação muito forte com a questão do racismo neste momento. Porque a imigração europeia, nas normas da imigração, estava previsto a necessidade de braços para a lavoura e a indústria, que estava assim, começando Sim, muito o Brasil incipiente, precisava né? de trabalhadores e os imigrantes precisavam de de trabalho. trabalho, né? Mas nas leis da imigração, e eu acho isso muito importante frisar, estava previsto que viessem europeus, com a necessidade de Quer dizer, branquear a raça. ali já estava o racismo, né? Muito presente. E isso que é muito interessante. Perceber que a lei imperial brasileira, ela já estabelece num dos seus artigos a necessidade de, eu vou sublinhar, branquear a raça. Porque, aos olhos da sociedade europeia, o Brasil era muito mestiço, que esse também é um termo que hoje não se adequa mais. E isso vai demarcar muito, né? O processo da escravidão indígena e dos africanos escravizados, né? O processo da imigração para branquear a raça, a ideia de que o europeu ele teria já uma afinidade com os processos de maquinofatura, de industrialização. Então, aí há mais um movimento que acentua o preconceito racial. Quer dizer, determinadas pessoas de determinados lugares têm determinadas aptidões, enquanto outras não têm. Exatamente. E isso Era continua assim até hoje. que era né? visto. Isso continua até hoje, né? Recentemente, nós fizemos uma viagem para a Península Arábica e, assim, ó, o filipino faz isso, né, que ele faz aquele outro, como se as habilidades e as competências estivessem na cor. Na cor da pele. Bom, nós já contamos com várias participações. A Eduarda Polezela Mustafa está te mandando um recado em francês, que eu, infelizmente, não sei. Né? Uma dúvida. Nós contamos com a participação também da Carmen Corso, a Maria Angélica Prigo de Favari. Parabéns pelo tema de hoje, muito oportuno. Saudações. A Isabel de Favari Jacques, que bom ouvir a Prof. Eliana, sempre muito didática e clara em suas informações. Parabéns, abraços. E o Rodrigo Kizikrak, desculpa, Rodrigo, se eu não pronunciei teu sobrenome de forma correta, Prof. Cherry, sempre brilhante com suas explanações. Saudades de suas aulas. Que bom que, além de tudo, estamos dando uma oportunidade para os alunos matarem a saudade da Prof. Eliana, né? Mustafa, quando tu chegaste ao Brasil, como é que tu foste recebido? Bem, para mim, eu fui recebido bem. Eu morava lá em Caxias, né? Sim, tu vieste do Senegal direto para Caxias do Sul? Do Senegal para Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, depois São Paulo, Caxias. Mas a cidade que eu morei mais tempo era Caxias e aqui, Nova Prata. Tá, é que tu escolheste Caxias porque tu já tinhas Porque referência, né? aquele Já tinha amigo pessoas ali. Ele morava lá em Caxias. E a adaptação foi fácil? Um pouco difícil, mas como que eu tinha as pessoas que eu conhecia lá, e aí era menos complicado para se adaptar, né? Isso aí. Como os brasileiros também, era bem fácil. Eu tinha bastante amizade lá em Caxias, né? E as pessoas se gostavam de mim, como aqui também. Do meu caso, eu fui bem recebido no Brasil, eu estudei. E por que tu decidiste vir de Caxias para Nova Prata? De Caxias para Nova Prata, lá tinha um tempo que a fiscalização estava um pouco difícil para vender, né? E daí o meu destino era o mesmo Nova Bassano. Aí depois que é lá para minha terra? Isso aí, o primeiro destino era Nova Bassano. Aí depois que eu fui lá, eu vi que a situação não era, eu não gostei muito. Daí eu veio aqui para Nova Prata porque tinha um amigo também que morava aqui. É mais fácil, né, quando tu tem algum contato, Isso, alguma pessoa para te incentivar, né, e para até para te acolher, né? Sim, é mais fácil também para se adaptar, porque quando veio num país que tu não conhece ninguém, e daí vai ficar bem difícil para se adaptar. Tu sentes falta da tua terra?
também. Saudade, muito. Tu trouxeste toda a tua família? Toda minha família está lá. Eu Tá lá? tinha um irmão que estava aqui, ele veio comigo, Uhum. mas ele voltou finalmente para trabalhar com meu irmão lá no Senegal. Tá. E tu chegaste a visitá-los nesse tempo? Ainda não. Por causa dessa pandemia aí, a gente não conseguiu sair mais, a gente não conseguiu entrar, então tem que aguardar mais um pouco. Mas vai passar, né? Pelo menos esperamos que tudo passe, né, Eliana? Tomara logo. Tu falaste em racismo e fascismo no início do programa. E eu percebo, principalmente pelas redes sociais, né, muitas pessoas usando o slogan antifascismo, antirracismo, né? Eliana, o que é o fascismo? O fascismo é uma corrente política e ideológica muito pautada pelas ideias da eugenia do final do século XIX, que vai se manter por um bom período do século XX, e que achávamos que estaria em extinção, e, infelizmente, nós percebemos que não. Então, é um processo de chegada ao poder, muito pautado por práticas de manobra da população, essa manobra carismática, econômica, dizendo que as pessoas querem ouvir, e que coloca um grupo num patamar superior. Então, todo fascista é racista. Todo fascista é racista. Por isso, nós temos essa percepção de que não basta ser antirracista, que não basta ser antifascista. Todo o fascista, e aí estão os preceitos, né, ideológicos que levaram Mussolini ao poder, e, infelizmente, depois o Hitler, o Franco na Espanha. Nós tivemos ações fascistas no Brasil, com Getúlio Vargas, no Estado Novo, na Argentina. Ou seja, são ideias de extrema-direita, conservadoras, de perseguição àqueles que pensam de forma diferente. Então, são conservadores econômicos, são conservadores quanto à questão de gênero, são conservadores e abominam todas as pessoas que pensam diferente. Que é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, né? nós estamos numa onda fascista em todo o Ocidente. Né? O que eu vejo é absurda falta de respeito pelo contraditório. Né? Mustafa tem uma opinião, eu tenho outra, tu tens outra, o Matheus tem outra, mas conviver com as nossas divergências, na minha visão, está muito mais difícil. Por isso, né? Que o fascista... Eu sou mais velha que tu, tá? Então, não é bem isso, nós vivemos mais. O fascista é autoritário. Né? Aí é a minha fala, tudo que é divergente da opinião dele, do desejo dele, tem que ser oprimido, tem que ser extinto, né? Então, o fascista, ele é alguém que quer o poder, mas o poder da sua forma. Ele é o poder, né? Então, agride verbalmente, preconceituoso, né? O fascista é um horror, e fascismo não é comunismo. Isso é um problema muito sério, tá? Porque as pessoas confundem, né? É a falta do ensino de história, né? Viu? Aliás, ela só convidou a ti para fazer história brasileira, né? Eu e o Matheus nos sentimos, assim, mega excluídos. Estão convidados. Mas é bom, né? Porque eu estou aprendendo com a história do Brasil, que eu então vi também. Porque a gente está no Brasil, então é bom de saber também a história do país, né? É importantíssimo. Com certeza, né? Porque tem até os brasileiros que estão tentando de saber a história do Senegal. Aí tem algumas pessoas também que já foram lá para visitar, para saber, sabe, tem mais conhecimento do país, tudo isso. Mas eles gostavam também, muito legal. Muito bom. Muito bom. Bom, infelizmente nós vamos dar um tempo nas nossas ideias agora, porque nós vamos para um breve intervalo comercial, mas nós já voltamos. Olha, o meu Jack é clássico. O meu Jack, ele é off-road. O meu Jack é moderno.
O meu Jack é roqueiro. O meu Jack? Ele é romântico. E aí, qual é o seu Jack? Jack Store. Presentes para todos os Jacks. Jantar dos namorados em casa é com a La Parola Pizzeria. Para acompanhar o seu jantar, live com o músico Douglas Carraro, sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, a partir das 19h30. Assista pelo Facebook, @La Parola Pizzeria. Homens que buscam elegância. Homens que prezam por qualidade. Homens que não dispensam conforto. Homem.com, a moda que conquista. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime si empenha ad offrire un insegnamento efficace ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Estamos de volta e agradecemos aos patrocinadores do nosso programa. A Prime Línguas, a Odontologia Frasson, o Espanhol Materiais de Construção e o Atelier do Pano. Lembrando, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, inclusive com questionamentos. Nós temos a participação da Elinice Dalpradec Giovanni. Nega, um beijo, obrigada pela audiência. A Nauri Schaefer escreveu: o meu pequeno Tiago manda um abraço para o querido Mustafa e diz que depois que acabar a pandemia quer conversar com ele sobre futebol. Tu és colorado ou gremista? Eu sou colorado. Aleluia! Porque, olha, se fosse gremista, eu ia te censurar. Viu? Já estou exercendo o que ali? Fascismo. O Paulo e Nissa vão ficar felizes, tenho certeza. A Georgia Carbonera, lições de valor inestimável, como sempre. Obrigada, Prof. Eliana. A Nilsa Maria Graf, Mustafa, toda a família está assistindo, te mando um abraço. E para a prof, que fugiu alguns semestres também. A família brasileira. A Priscila Isoton, Mustafa é um ser humano incrível com um coração enorme. Merece apenas o melhor. Abraço para ele daqui da Noruega. Então, essa é minha amiga. Muito obrigada, Priscila, por estar nos vendo, né? E o Mustafa também está mandando abraço. Abraço, Pri. Isso quando eu deixar ele falar, né? No intervalo, eu
ia gastar o conhecimento do Mustafa, mas resolvi deixar para agora, para depois nós voltarmos com a Eliana. Como vocês perceberam, hoje a conversa está bem linha cruzada, né? Mas é uma linha cruzada do bem, né? Mustafa, a Eliana falou que racismo e fascismo envolvem muitas questões, e uma delas é de gênero, né? Infelizmente, aqui, parece que nós estamos regredindo nisso, né? Embora hajam mulheres que batem o pé, as mãos e tudo mais, né? Mustafa, como é na tua terra, no Senegal, a questão de relacionamento entre gêneros? Entre a gente? Nos países, lá tem tranquilidade, né? A gente... Porque também a cultura é diferente, né? Sim. A cultura do lá e daqui também é diferente. Quais são as principais diferenças? Até porque, né, até para o nosso público saber, Senegal, até a década de 60, era um país que... colônia da França, né? Sim. Então, houve muita influência francesa no meio de vocês? E quais são as principais diferenças que tu vês? É a diferença da maneira que as pessoas vivem, né? É de tipo, lá a gente, como vou te explicar, como a gente vive, a gente se ajuda, né? A gente se ajuda, tipo, o vizinho, a gente pode ficar lá em casa, almoçar, fazer qualquer coisa que tu quiser sem problema. É essa comunhão que a gente vive lá no Senegal. Se tiver um problema, alguma coisa, a gente te ajuda também, sabe? Tem uma comunhão bem legal lá. É um povo solidário. Tem bastante lá, a gente vive super bem. E, Mustafa, a questão da mulher no Senegal. A mulher também pode trabalhar fora de casa, estudar, sofre preconceito. Como é que se dá essa relação? Sim, as mulheres têm algumas que trabalham, né? Não é todas, né? Porque tem os maridos também que não aceitam que as mulheres trabalhem. Porque lá geralmente é os maridos que trabalham que para sustentar a família toda, sabe? Mas tem as mulheres também que trabalham também como o marido. E elas não são discriminadas por isso, não, né? as mulheres são bem bacanas também. Aqui também tem, né? Mas tem as mulheres também que são ruins, né? Qualquer lugar que tu vai no mundo, né, tem. Quer dizer, o ser humano, né, Isso aí, Eliana? Ele tá, né? É uma coisa natural, né? Qualquer lugar que a gente vai no mundo, tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins. Lá também tem, que tem menos, né? Sim. Vamos dizer. Sim. Mas pelo menos tem. Isso independe de cor, raça, credo, geografia, mas isso né? tem muito a ver com a questão religiosa também. Não apenas. Também. Mas a questão religiosa acaba influenciando. Também. A religião, a gente respeita também a religião, a cultura também. A gente respeita muito. Até a gente diz que só os senegalês geralmente que vêm fora do país dele, que vai fora do país dele, aí que leva junto a cultura e a religião deles. Porque aqui no Brasil, você me fez, eu acho, essa pergunta, os lugares que a gente se encontra para fazer as orações. Aí só abrindo um parênteses, né? O Mustafa é muçulmano, né? Sim. A religião, nossa religião é muçulmana, mas temos católicos também, que são 5% por aí. Mas a maioria das pessoas lá são muçulmanas. Aí essa religião e essa cultura que a gente tem lá no Senegal, a gente vive a mesma maneira aqui também. A gente vive a mesma maneira também. As orações a gente faz todos os dias. Quando tem os eventos no Senegal, a gente faz junto também aqui. A gente Mesmos horários, mesmo tempo? Mesmo tempo. A gente faz aqui também. Que legal. É muito importante sair da terra e levar consigo, né? Também, a cultura, as crenças. Essa questão do respeito à mulher me fez lembrar um caso em Caxias do Sul, logo no começo do processo migratório senegalês para a cidade, que uma aluna universitária, ao retornar da aula, não sei se tu já estavas por Caxias, era de noite,
e ela foi assaltada. E a única pessoa na rua que a socorreu foi um senegalês. Eu já ouvi isso. E foi muito interessante, porque a nossa sociedade é uma sociedade muito individualista. Então, isso reforça o que tu falou agora, né? Do povo solidário, né? Do solidário, do coletivo. E eu lembro, assim, que a imprensa local, tanto a imprensa, o jornal, quanto a televisão, deu uma ênfase muito grande a essa questão. Né, de que a única pessoa que socorreu foi um senegalês. Tinha outra pessoa também que perdeu o dinheiro, eu acho. Isso. Era também um amigo senegalês que recolheu e que foi levar para ele. Aí ele ficou muito... Disse que eu não pensava mais que vou achar mais esse dinheiro. Encontrar, né? Porque isso também é uma cultura que os parentes fazem para nós também, né? Uma coisa que não é sua, deixa lá, não mexe, né? Tu pode ver já aqui muito dinheiro, mas nunca a gente vai mexer. O que é teu é teu, né? E o que é dos da outros. religião e da cultura também. Isso aí. Que é muito legal. Bom, nós falamos do Paulo Polezelo, né? Paulo, o pai. Eu acho que ele só participou porque nós falamos do Inter, né? Claro que nós estamos brincando. Esse Mustafa é muito diretoria e abraços grande, prof, né? Abraço, pai. Nós reunimos uma bela dupla hoje, né? Eliana, voltando agora, voltando para a atualidade, é meio estranho, mas trazendo a nossa conversa para os dias atuais. Né? Essa polarização que, infelizmente, começou em ano eleitoral e continua, né? Como é que nós traduzimos isso? Tu falas especificamente da polarização ideológica, né? Não necessariamente, claro que elas estão com probleminhas na minha máscara, né? Então, com licença. Claro que essa polarização ideológica, ela também traz, e ela está revestida, né, de uma polarização comportamental, fascista, conservadora, preconceituosa. Eu acho que isso sempre existiu, tá? Mas as pessoas antes, elas eram mais respeitosas, elas eram mais educadas, tá? Assim como, eu vou tentar ser didática, assim como a questão do racismo. Quando é que se começou a discutir de novo a questão do racismo no Brasil? Com a lei de cotas para as universidades e com a lei de cotas para os concursos públicos. Até então, a gente vivia sob o signo de uma ideia de uma sociedade super amistosa. Que estava tudo bem. Que estava tudo muito bom, que no Brasil não tinha problemas racistas, nada disso. Muito pautado na obra ainda do Gilberto Freire, lá atrás, né? Lá na década de 1930, ou com o Monteiro Lobato, né? Que eram... Claro, a gente tem que perceber esses autores dentro do período que eles escreveram, né? No seu tempo, né? Mas se vivia uma ideia assim, não, a sociedade brasileira é ótima, não há racismo. Quando vem a lei de cotas, o debate no Congresso Nacional da lei de cotas, aí se tirou aquele pó debaixo do tapete. Na medida em que a discussão vai se acelerando na sociedade, o conflito ele vai ficando mais visível. Então, ele sempre existiu. Mas as pessoas negavam. Ele fica mascarado usando o E a momento mesma atual. questão Ele ficou, aliás, geralmente ele está. Ele está, mas mascarado. As pessoas, por isso que eu sou meio Foucault, né? Eu gosto muito de Foucault. Acho que a gente tem que pôr o dedinho na ferida para abrir, para entender, para buscar alternativas para esse problema, né? Buscar dentro da situação o que é possível para melhorar e fazê-lo. Bom, o que acontece nessa polarização ideológica, ela também sempre existiu. E eu tenho insistido muito com os alunos e com as pessoas assim, eu não gosto de política. Mentira, as pessoas amam política, porque dentro de uma ótica bem de Gramsci, né,
toda ação humana é uma ação política, ela não precisa necessariamente ser política partidária. O que vem à tona no Brasil é a partir, e não é só no Brasil, né, são vários países, é a partir da coragem que algumas pessoas tiveram de enfrentar, dizendo que não gostava de determinado modelo. Eu tenho que ser muito, muito contida nesse momento. Vou tentar. O que acontece, né? As pessoas dizem, se fulano fala, eu também vou falar. Mas isso tem a ver também com a ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil. Porque a nossa ditadura, a ditadura deles, foi uma ditadura que não responsabilizou. Então, a gente tem toda a violência no Brasil. Existe um livro maravilhoso, organizado pela Mir Sader, que é O que Resta da Ditadura, nos 30 anos da abertura política, que reflete sobre isso, né? Na medida em que a violação aos direitos humanos não são punidos, e o Brasil é um dos países que mais viola os direitos humanos no mundo, né? As pessoas dizem, se o Estado pode fazer isso, eu também vou fazer. Se ninguém for responsabilizado, eu também vou fazer isso. Então, as pessoas saem agredindo, ofendendo, batendo, né? E eu acho muito importante esse diálogo que a gente está tendo, porque é um cenário que está na nossa sociedade e que está em outras sociedades. Mas parece que isso tomou uma dimensão muito grande justamente a partir dos Estados Unidos. Porque sempre vendeu, desde a década de 50, mais especificamente pós-Segunda Guerra, a visão da democracia do mundo. Que democracia é essa? Sim. Aliás, costuma se conceituar, né, a maior democracia do mundo. Né? Mas, né, o que nós estamos vendo... Bom, a título de conhecimento, segundo o IBGE, no Brasil, 56,10% da população brasileira se declara negra ou parda. Enquanto que nos Estados Unidos, segundo a BBC News Brasil, 12% da população americana é negra. Então, observamos que a maioria no Brasil se declara, né, negra ou parda. Aliás, tem isso de se autodeclarar. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que essa foi uma grande vitória na sociedade brasileira, dentro do processo de redemocratização nos anos 80, porque deu a oportunidade, e ainda estava se evoluindo para melhorar ainda mais isso, das pessoas dizendo, eu sou lilás. Então, eu sou lilás, entendeu? Não é o que tu está vendo. Porque nos censos, por muitas décadas, era branco, amarelo ou negro, ok? E aí entraram outras categorias. Até porque o Brasil é uma miscigenação, Isso, né? é um dos países mais lindos, mais diversos, né? Eu não tenho tanta experiência quanto tem o Mustafa, né? Mas é uma variedade maravilhosa, né? Isso aí. Um povo muito lindo, né? Acolhedor, mas que também tem os seus grandes problemas, como o racismo. Então, eu considero uma grande vitória quando a população pode se autodeclarar. É como ela se identifica, é como ela se vê enquanto cidadão, não é? E isso é próprio de uma democracia. A nossa região, Mustafa, é predominantemente descendente de colonos europeus, né? Itália, Espanha. Isso. Maioral, acho que Bassano, já que tu falaste em Bassano, né? Como eu vim de lá, né? Também. Digamos que hoje nem tanto, mas é 95% a 98% descendentes ou de italianos ou de poloneses, né? Já Nova Prata é mais miscigenada, né? Qual é a tua visão sobre... se nós falarmos da nossa visão, né, nós colocamos, eu e a Eliana, de certa forma, a nossa visão sobre a imigração. Qual é a tua visão sobre a nossa região? Aqui, eu posso dizer que no meu caso, eu nunca tenho problema com ninguém aqui, né? Tipo, um caso de racismo, essas coisas.
Eu acho que tem mais lá em Caxias, em Porto Alegre, outras regiões. Mas aqui em Nova Prata, eu nunca tomei essa situação de racismo. Só em Caxias, não sei como eu vou chamar mesmo assim, é racismo ou falta de respeito, porque eu estava trabalhando na rua, né, como vendedor ambulante. E daí passou uma pessoa pisando na mercadoria. Olha só isso. É que não falei nada, né? Por causa que ele é mais velho que eu. Então, o respeito, Quer né? dizer, o respeito que Daí, essa pessoa não teve isso por aí. ti, tu tivesse por ele. O racismo que a gente está falando, para mim, é só falta de respeito, né? Para mim, a definição que eu vou dar do racismo é a falta de respeito. Mas também tem que saber que se a pessoa não se respeita primeiro, não vai conseguir respeitar os outros também. Um grande ensinamento, Isso né? aí. Em todos os quesitos. Isso aí. Então tem que a pessoa se respeita primeiro. Para conseguir respeitar Para conseguir respeitar as pessoas que tu vai encontrar, que seja na rua ou os lugares do trabalho e tudo. Então tem que ter respeito também. Esse respeito podemos classificar de autoestima também? Nós vamos deixar para o próximo bloco. Ok. Olha, o meu Jack é clássico. O meu Jack, ele é off-road. O meu Jack é moderno. O meu Jack é roqueiro. O meu Jack? Ele é romântico. E aí, qual é o seu Jack? Jack Store. Presentes para todos os Jacks. Jantar dos namorados em casa é com a La Parola Pizzeria. Para acompanhar o seu jantar, live com o músico Douglas Carraro, sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, a partir das 19h30. Assista pelo Facebook, @La Parola Pizzeria. Homens que buscam elegância. Homens que prezam por qualidade. Homens que não dispensam conforto. Homem.com, a moda que conquista. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there.
E nós continuamos, contando com a participação de quem está nos vendo. A Thaís Massotti Poleto escreveu: como bem disse a professora Eliana, somos uma sociedade muito racista. Aqui os índios vivem à margem, chamados de bugres. Os ciganos e todos que de alguma forma são diferentes. Precisamos sim colocar o dedo na ferida. O racismo é negado. Pois é, Thaís. Na nossa proporcionalidade é o que nós estamos tentando fazer. Realmente colocar o dedo na ferida. O Gabriel Dallagnol, Eliana, obrigada por trazer essa explicação. Abrir nossa visão é de suma importância neste momento. E o Fabiano Graziutin Dalla Costa, só parabenizar. Tema sempre difícil de falar, mas enfrentado que com clareza por todos no programa. Um belo aprendizado. Com certeza, Fabiano, né? A oportunidade de estarmos com a Eliana e o Mustafa é um grande aprendizado. Aliás, aprender é uma das melhores coisas da vida, né, Eliana? É o mais importante. Bom, voltamos ao final do nosso segundo bloco, quando eu puxei o assunto, né? Falei em autoestima, talvez eu não tenha usado a expressão mais correta, mas existe, Eliana, a questão da vitimização, né? E isso, deixando bem claro, né, como a Eliana já repetiu várias vezes no programa, racismo não é só contra os negros. Né? Existem várias formas de expressar racismo. Tu vês essa questão na cultura brasileira? Vejo, mas acho que ela não é assim o principal, tá? Eu acho que ela é uma consequência de uma sociedade que não proporciona a reflexão sobre o que é ser cidadão, para que as pessoas criem identidade dentro das suas comunidades, dentro das suas estruturas, dentro das instituições que trabalham, da religião. Então, para mim, a vitimização ela é muito mais uma consequência da ausência do ser cidadão. Uma cidadania que protege. O Pedro Demo, que é um outro autor que eu costumo citar e gosto de ler, ele trabalha que a cidadania no Brasil ela é ou tutelada, né, ou ela é autoritária. Talvez ele seja um pouquinho exagerado, porque a gente tem que ver isso dentro da proporção e do contexto histórico. Mas, se nós perguntarmos se as pessoas se sentem cidadãs, elas normalmente associam a cidadania à questão do voto, ok? E ser cidadão é muito mais do que votar. Que voltamos ao respeito que o Mustafa se referiu, né? Isso, a identidade. A fala do Mustafa é a fala de alguém que se identifica com o Senegal, que tem as suas raízes, que conhece a sua história, que conhece e valoriza a sua cultura. E de que forma isso é passado, né? Pela oralidade, pela educação, pelas instituições. E aí vamos pensar, como é que se constitui a cidadania no Brasil? Eu acho que esse é um tema assim, muito, muito importante para a gente pensar o que é democracia, para a gente entender o que é a justiça social, né? O que é segregação, o que é discriminação. Porque a gente vive numa sociedade, os alunos que estão assistindo vão lembrar deste exemplo, né? Onde as pessoas primeiro perguntam assim, de quem tu é filho? Qual é o teu sobrenome? Aonde tu mora? O que tu faz na tal da empresa que tu trabalha? Conforme a tua resposta, há um sorrisinho, há um descaso. Que cidadania é essa que vê as pessoas a partir de algumas categorias que ela considera importantes? A cor da pele, o grau de escolaridade, aonde trabalha, aonde mora, o que veste. Isso nós vemos muito no dia a dia, né? Isso é racismo, isso é preconceito, e isso impede a constituição da cidadania na nossa sociedade, né? Isso não é ser comunista, como alguns acham, tá? Os comunistas normalmente são a favor de cidadanias, né? De constituição de cidadania. Isso é ser humano.
E quando a gente vê que as pessoas tratam mal, e puxando, assim, linkando para o tema de hoje, eu e meu marido assistimos há algum tempo atrás, no centro da cidade, uma cena terrível. Eu não sei se o cidadão se a pessoa era de Nova Prata ou não, mas estava agredindo verbalmente e chutando os objetos que um colega do Mustafa estava vendendo. Um caso parecido com, né? Foi horrível. Graças a Deus que contigo não chegou agressão física, né? Mas parecido. Não foi agressão física também, mas ele chutou ele os é de objetos. fora, ele não mora aqui, Não mora aqui, né? Sim, ele é de mas fora. eu fiquei muito surpresa e muito feliz pelo fato de que outras pessoas se juntaram a mim e ao meu marido, e estávamos tentando defender. Então, aí tu vai percebendo que sempre há esperança, né? Que sempre tem pessoas mais conscientes. Eu acho que o nosso programa de hoje demonstrou claramente isso, né? O Mustafa contando do acolhimento que ele teve, né, no Brasil. Um episódio, infelizmente, passado, né, Mustafa, que aconteceu em Caxias. E tu nos disseste que gostaria de falar sobre as pessoas de Nova Prata. Viu aquela situação que estava contando agora do colega meu ali. Viu? Ele ficou bem sereno, o cara, porque ele poderia, ter uma briga lá, dizer que ele é homem, ele comeu, então ele está me provocando e vou brigar com ele. Mas a gente ensinar para nós também, qualquer coisa que chega, vai com calma, vai com tranquilidade. Porque, como eu falei no começo, as pessoas são diferentes. Qualquer lugar que tu vai no mundo tem as pessoas boas, tem as pessoas que são meio... sabe, né? Mas é coisa normal, né? É coisa normal. Mas tudo bem. É isso que essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, eu estou dizendo que isso aí é uma coisa que Deus mandou para nós, para a gente se arrepender, para a gente saber que ninguém é melhor que o outro. Porque a nossa religião, a nossa cultura, a gente ensina que estamos todos iguais na frente de Deus. É isso que é a realidade mesmo, né? As pessoas são todos iguais na frente de Deus. Essa pandemia a gente veja que cada um, as pessoas começam a se ajudando um pouco, né? Como a gente não fazia antes. Essa coisa, a gente veja que é isso que é normal na vida. A gente deve se ajudar. Sempre, né? Sempre. A gente pensar no seu vizinho, no seu amigo, e não pensar só em ti, né? Porque cada um de nós vai precisar do outro, né? De dia a dia. Hoje eu vou precisar de ti, tu precisa de eu. Mesma coisa com a professora. Porque afinal a Terra é redonda. Isso aí. Por isso que, então, a gente deve ter uma comunhão de viver junto, se ajudar, de não fazer essas coisas de racismo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que todo mundo, o mundo inteiro está falando. Está manifestando também, que é uma coisa que não deve acontecer mais no mundo, né? Tudo bem que está acontecendo de dia a dia, né, no mundo, mas é uma coisa que a gente poderia evitar para viver mais na tranquilidade, sabe? Como eu falei no começo, a gente se ajuda, a gente viver como comunhão, isso aí. Bom, nós temos também a participação do Eduardo Júnior. Parabenizo o programa pelo excelente assunto em pauta. Parabenizo a professora Eliana pela ótima explicação e conduta no assunto. Parabenizo a Sônia pela boa performance como apresentadora e ao convidado Musta. Parabenizo pela alta cultura e seu autoestima que nos dá um belo aprendizado em um assunto polêmico. A Gisele Calete. Também, eu amo esse menino, tem um coração de ouro. Beijo no coração, realmente. Beijo, Gisele, olha, o Mustafa está nos dando uma aula de respeito, né, Eliana? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Bom, infelizmente, nosso tempo não é tão longo, né? Então, eu quero, antes de me despedir de vocês,
que a Eliana e o Mustafa deixem uma mensagem, né? Como vocês já devem ter percebido, eu e a Eliana temos um perfil mais agressivo. E o Mustafa nos deu um banho, né? Mas nisso tudo existe uma coisa primordial. E eu já falei inúmeras vezes neste programa, e quem me conhece sabe que eu falo fora do estúdio também. É uma palavra que eu acredito que devesse nortear todas as relações. Respeito. Helena, contigo? Eu acho que tem a ver muito um ingrediente cultural, né? Primeiro, se não estiverem as mãos gesticulando. Não, a gente não fala, né? Então, essa forma é uma forma muito característica, nossa, né? Da nossa região, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Amei conhecer o Mustafa, né? E quero que tu estenda o meu abraço a toda a comunidade senegalesa, aos teus colegas aqui. E acho que o principal é nós nos percebermos enquanto seres humanos, com limitações, e agissem cada vez mais com respeito. A gente só respeita aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente deve buscar conhecer. Isso aí. Mustafa? Certo, professora. Então, eu também um prazer de fazer o conhecimento hoje, né? Você também já passei aqui. Obrigado pelo esse livro que me ofereceu. Mostra aqui. lá para o Matheus, a Eliana. Esse presente que eu ganhei aqui. Mustafa. Que é Imigrações Internacionais. O caso dos senegaleses no sul do Brasil. Muito importante, amei, aí vou ler bastante para saber o que tem aqui. Okay. Então, agradecemos todos vocês, né? Os amigos, amigas senegaleses, brasileiros que estão assistindo como nós aqui. O pai Paulo, obrigado. A mãe Nissa, a Noi, tenho bastante amizade aqui na cidade, né? Eu posso dizer que eu tenho mais amizade aqui que Caxias, porque lá as pessoas são meio fechadas um pouco, mas aqui eu vi que a gente tem bastante gente boa, né? Aqui é uma cidade que eu gostei de morar. Agradeço a todo mundo, vocês, então, muito obrigado. Bom, a nossa última participação, então, do programa. Desculpem se eu não conseguir ler todas. O Ademir Antônio Menezes. Boa noite, ótima entrevista, de suma importância. É uma pena que ainda existir racismo nos dias de hoje. Estamos passando por uma pandemia muito séria, a qual está nos ensinando muito que ninguém é mais que ninguém. Abraço, o humano é muito gente fina. Obrigado. Com certeza, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por poder contar com a presença da professora Eliana e do Mustafa. Lembrem de que respeito é primordial. Nós da Conecta desejamos a todos vocês uma excelente semana. Nosso próximo encontro acontece na segunda-feira.